Paz do Senhor, queridos, amados irmãos. Tudo bem com vocês, né? Porque se estamos em Jesus, as coisas vão se ajeitando, vão se acertando. E há esperança. Eu vou ler com vocês um versículo. Que está em Efésios 4:24. Por enquanto não precisa colocar, depois eu vou pedir para que vocês coloquem naquela ordem que está, tá bom? Eu vou ler aqui, mas se alguém que tiver com sua Bíblia e quiser abrir, Efésios 4:24, e diz assim, eu estou lendo na versão NVT, e revistam-se de sua nova natureza, criada para verdadeiramente ser justa e santa como Deus. Aleluia. Nós lemos, como eu falei, esse texto, esse versículo do livro de Efésios, aos Efésios, uma carta que Paulo escreveu à igreja. E só para fazer uma breve introdução, eu queria falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, que hoje existe as suas ruínas lá na Turquia. Inclusive é um lugar que até hoje é muito visitado, porque há muita coisa que foi descoberta, se eu não me engano, em 1860 e alguma coisa, das ruínas dessa cidade. Inclusive, as ruínas do templo da deusa Diana. E na época de Paulo, o apóstolo Paulo, essa cidade era uma cidade de grande importância econômica, ficava na região que na época chamava-se Ásia Menor. Era uma cidade que tinha outras, que vocês já conhecem pela palavra de Deus ao seu redor. A cidade de Esmirna, a cidade de Tiatira, de Sardes, de Colossos. Aquelas cidades de Apocalipse ficavam ali ao redor de Éfeso, na Ásia Menor. E que também existem ruínas dessas cidades até hoje na Turquia. Hoje está na região da Turquia. Então, essa cidade era uma cidade de grande importância econômica na época. Ela tinha mais ou menos 300 mil habitantes, só para vocês terem uma ideia como ela era uma cidade grande, populosa. E era uma cidade de grande importância comercial, político e religioso, durante aquele período, que estava debaixo do comando romano, vocês sabem. E essa cidade, ela teve, assim, um papel fundamental para o cristianismo. Foi uma cidade, assim, que mesmo estando debaixo de muita idolatria, de muita feitiçaria, era a cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, que era o templo de Diana, ou Ártemis. E essa deusa, ela era adorada por muitos, então ela tinha uma visitação religiosa muito grande. O turismo lá religioso era poderoso, né? Era uma das economias da cidade, por causa desse templo. E interessante que Paulo ali se instalou e fez dali, por um certo tempo, a sua base missionária, pode-se dizer assim, para levar o evangelho àquelas cidades vizinhas, que são aquelas cidades de Apocalipse e Colossos, né? Que a gente não está em Apocalipse, mas é uma cidade também que, inclusive, aos Colossenses, o pastor José pregou aqui na terça-feira. E Paulo, então, vendo e assim, tendo a experiência poderosa em Deus, de ver aquele povo de Éfeso, apesar da sua história religiosa, se render a Jesus, ele, então, fundamenta ali a sua base e começa a evangelizar a região ao redor, levando salvação em Cristo Jesus para as demais cidades. Deixa eu ver o que mais. Se vocês, assim, quiserem saber um pouquinho mais como foi esse evangelismo de Paulo aos Efésios, vocês podem ler em casa, porque aqui não vai dar tempo, o capítulo 19 de Atos. Nós veremos lá, né, que as pessoas, à medida que iam ouvindo a palavra, iam vendo o poder de Deus, ia tendo experiência com a glória de Deus, eles vinham
publicamente denunciavam as suas obras, as suas más obras, né, os seus pecados. Eram pessoas que tinham muitos livros de ocultismo, porque essa cidade não era só envolvida na idolatria a Diana e outros deuses. Era uma cidade também que era muito envolvida com o ocultismo. E diz lá no capítulo 19 de Atos, que as pessoas queimaram num certo dia todos os seus livros de ocultismo, que dava naquela época 550 mil dracmas. Uma dracma era um dia de salário para um trabalhador. E aí é isso. A gente vê que Paulo, no capítulo 19, foi usado por Deus para fazer maravilhas, de maneira que até coisas de uso pessoal, como lenços dele, quando as pessoas pegavam, recebiam cura. Então, eles tiveram essa experiência com o poder de Deus. E aí eles entenderam que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, aquele Deus a quem eles serviam era Deus falso. Por isso que eles deixaram e se renderam tão facilmente a Jesus. Pois é. Eu não sei se vocês repararam, mas eu vou ler de novo o versículo que eu li no início, que é uma das coisas que Paulo fala a essa igreja de Éfeso, aos Efésios. Paulo, então, está escrevendo a esta igreja, que já tinha passado um tempo e precisava fazer uma reciclagem da sua fé, fazer uma reciclagem da sua vida espiritual. Se vocês lerem também as cartas, aqueles recados que Deus deu, né, através de Jesus a João em Apocalipse, você vai ver que a primeira carta ali que é chamada a atenção é a igreja de Éfeso. A primeira carta é para a igreja de Éfeso. E uma das coisas que Jesus fala é que eles precisavam voltar às primeiras obras, que eles haviam esfriado naquele fervor que eles tinham, naquele amor demonstrado, naquela paixão, naquela dedicação ao fazer as coisas para Deus. E ali essa igreja ela é repreendida a voltar às primeiras obras. Queridos, não diferente de nós. Eu sei que todos aqui, que têm há muitos anos de cristianismo ou pouco, eu pelo menos, já vou fazer acho que 39 anos que eu fiz uma aliança com Jesus. Deixa eu ver, 56 com 18, menos 18, dá quanto? Quantos anos? 38? 38 anos por aí? Quem é bom em geografia, como diz meu marido. Pois é esse tempo que eu tenho de conversão a Jesus. E a cada tempo que passa, a cada ano que passa, eu vejo essa necessidade de sentar e analisar como está o meu fervor por Jesus, como está o meu comprometimento, como está o meu coração em relação ao meu Deus. Porque eu amo Jesus e não consigo imaginar a minha vida sem Ele, assim como vocês. Mas muitas vezes a paixão pode esfriar, a dedicação pode amornar, a gente pode precisar. E hoje o Senhor nos chama para isso. Foi um tempo que o Senhor preparou para nós. Então, parte do que nós vamos ler não é para a igreja de Éfeso. Ela não existe mais. É para a Igreja Batista Restauração. É para você e é para mim. Amém? E fala assim, vou ler novamente esse versículo. E revistam-se de sua nova natureza, criada para verdadeiramente ser justa e santa como Deus. Você pode pôr o versículo 24, por favor? Então vou ler novamente com vocês. E revistam-se de sua nova natureza, criada para verdadeiramente ser justa e santa como Deus. Então é isso que Paulo, que estava escrevendo essa carta aos Efésios de Roma, diz. Mas não é somente isso não, nós vamos ver qual o contexto no qual esse versículo está inserido. Ele está estimulando essa igreja a se revestir de uma nova natureza.
Então, se ele está dizendo, vocês têm que se revestir de uma nova natureza, é porque existe a velha natureza que precisa ser removida. É porque estava havendo ali uma briga de duas naturezas. E não pode haver estabelecidas em nós essas duas naturezas. Uma tem que sair e a outra tem que ficar. E ele está dizendo, vocês têm que botar essa roupa, tem que se vestir de uma nova natureza, que não é mais segundo o homem, não é mais segundo o diabo, não é mais segundo as trevas, mas é segundo Deus. O modelo que há para que nós venhamos nos ajustar é o próprio Deus. E falando, gente, de coisa velha e coisa nova, eu creio que todo mundo aqui gosta de coisa nova. Todo mundo gosta de comprar uma roupa nova e remover a velha, ou guardar porque fica com dó, sei lá, mas gosta da roupa nova. Um sapato novo. Quem aqui prefere um carro velho a um carro novo? Um carro velho que está dando problema, quebrando, te dando dor de cabeça. Todo mundo aqui eu creio que vai falar, eu prefiro novo. Se eu puder comprar, eu prefiro novo. Quem prefere uma casa nova ou uma casa que está também toda arrebentada? A casa nova. Então é da nossa natureza, de uma pessoa inteligente fazer a escolha para ter coisas novas. Se puder adquirir aquilo que é novo. Agora, queridos, a gente vê, eu não sei se vocês já assistiram a alguma reportagem, eu pelo menos assisti várias, de mulheres. Eu estou só usando isso como exemplo, não é fazendo nenhum juízo de valor aqui, tá? De mulheres que hoje, principalmente elas, né, porque o homem nesse aspecto é bem menos, estão assim, gastando, né, economias, o seu dinheiro, né? Ou indo através do convênio para buscar procedimentos estéticos. E por que que essas mulheres, infelizmente algumas delas vieram a óbito, né, morreram porque a cirurgia não foi bem sucedida, ou deu complicação depois? Eu vi uma reportagem onde foi apresentado o caso de várias. Por que que essas mulheres estão assim se colocando nessa situação de perigo, muitas vezes porque não conhece bem o profissional? Por que que essas mulheres tão ousadamente vão buscar tudo isso? Para ficarem com um aspecto mais jovem, mais novo. Tudo isso é por conta de uma juventude que a gente tem perdido e queremos recuperar um aspecto jovial no corpo. Muitas estão indo em academia e a gente sabe que principalmente pela questão de saúde não tem nada de errado com isso. Mais uma vez falando, não estou fazendo juízo de valor, estou só dando um exemplo. Outras, né, tirando as rugas, botando botox, né, ficando tudo com as mesmas caras, mas tudo bem, fazendo preenchimento labial. A gente olha, parece todo mundo, né, saiu da mesma forma, mas tudo bem. É só um detalhe, tentando fazer uma gracinha para vocês rirem. Mas por que que as pessoas estão, né, buscando isso? Porque querem o novo. A gente tem dificuldade com o velho. Ninguém aqui gostaria de ficar velho, mas a gente sabe que esse é o final de todos. E, né, como é algo que o pecado trouxe, mas um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Deus, vamos viver essa nova fase da nossa vida com alegria, amém? Agora, por que que a gente se esforça tanto para ter coisas novas aqui? Eu não estou dizendo que isso é errado. E para o nosso Deus, muitas vezes a gente quer dar aquilo que está já carcomido, né? Gasto, arruinado, apodrecido, estragado. Por que que a gente paga, se tiver qualquer valor, para adquirir algo que vai ser consumido nessa terra, inclusive o nosso corpo, se não formos arrebatados? E eu não me importo, muitas vezes, de ter uma nova mulher, de ser um novo homem, conforme a palavra de Deus fala. A gente sabe que para ter o novo existe um preço. E não é diferente quando se trata de sermos um novo homem e uma nova mulher segundo Deus. Há um preço a ser pago. Mas o preço maior já foi pago por Jesus. Porque quando Deus nos diz para a gente se revestir de sua nova natureza, Ele está dizendo, mas eu já enviei o meu Espírito que vai te dar poder para isso.
Só que meu espírito não trabalha sozinho, trabalha em parceria com você. Você precisa querer, você precisa se render, você precisa buscar, você precisa desejar e precisa se esforçar para que esse espírito tenha lugar na sua vida e faça aquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos ver, já que nós vimos nesse entendimento que precisa ser removido uma velha natureza para que uma nova se estabeleça, quais seriam as características dessa velha natureza? Eu quero pedir que você coloque então o texto desde o início, lá de Efésios 4, e nós vamos ler juntos. Veja só. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais, e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Volta ao 17, por favor, de novo. Olha só. Nós estamos aqui num confronto em relação a nós mesmos, certo? Pelo menos eu estou, à medida que preparava, que lia, eu fui confrontando algumas coisas na minha vida. E aí, nesse confronto, para a gente descobrir se há alguma coisa velha que precisa ser removido, se há alguma coisa velha que precisa ser tirada para que o novo se estabeleça. O texto aqui nos ajuda a fazermos essa avaliação, a fazermos essa leitura. E começa dizendo, era a dica de Paulo para os Efésios e hoje para nós. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Ou seja, eu não estou falando no meu nome. O nome que me autoriza a fazer. O nome que me leva a fazer isso, a falar com vocês. É o nome de Jesus. E esse Senhor que me autoriza, Ele diz, não vivam mais como gentios. Gentios eram aqueles que não tinham aliança com Deus. Não, esse modelo está falido. Não é neles que vocês devem colocar o seu olhar. Por que não? Porque esses gentios, que nós também éramos assim, por isso a nossa dificuldade de viver o novo, porque nós viemos para Jesus, para uma nova vida, mas a gente veio com tudo aquilo que fazia parte de nós. E a gente precisa lutar para que o velho saia. Gente, é fácil você construir em cima de algo que está limpinho. É fácil a gente construir em cima de algo que já está preparado. Agora, vai construir em cima de algo que você precisa primeiro destruir, depois remover os destroços ali, as ruínas, para depois estabelecer. É difícil, né? Quando você tem que fazer uma construção em cima de algo que já existe. Não tem como construir em cima de algo que já existe. Precisa ser removido o velho, o antigo, o que não presta mais. E a Bíblia fala que essas pessoas, entre as quais estávamos, e podemos até afirmar sem medo, que muitas vezes está em nós ainda, eram levadas por pensamentos vazios e inúteis. A sua mente era esvaziada de qualquer coisa de Deus. Uma mente totalmente mergulhada nas trevas, como a gente vê no texto seguinte, 18. Veja só, aqui está falando que a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos construir o novo homem em Deus
é preciso ter uma mentalidade mudada. Tudo acontece no campo dos pensamentos. É na mente que a coisa é e é na mente que a coisa não é. Se a minha mente está transformada, com certeza todo o meu ser vai agir debaixo dessa transformação. Agora, se a minha mente está velha, dominada, mergulhada na escuridão, todo o meu ser vai estar na escuridão. Por isso que todo o trabalho que nós temos que fazer é aqui, ó, na mente. E o texto 18 diz, a mente deles está mergulhada na escuridão. Imagina uma coisa mergulhada, ela está absorvida. E ela também absorve aquilo no qual ela caiu. Uma pessoa que cai numa piscina, uma pessoa que cai no mar, que ela mergulha, ela é totalmente tomada pelas águas. As águas a envolvem completamente. Pois aqui está falando que a mente destes que não tem compromisso com Deus, é uma mente que está totalmente dominada pela escuridão. E aí você pergunta, mas o que é a escuridão? É quando apaga a luz? O que é a escuridão? O que é um ambiente de trevas? É um ambiente onde Deus não está. Se as trevas estão, Deus não está. Porque Deus é luz, Jesus é luz. Quando Ele chega, as trevas vão embora. Então, a primeira coisa, um ambiente de trevas, Deus não está naquele ambiente. Um ambiente de trevas é um ambiente onde o domínio é o domínio do mal. É um lugar onde o diabo deita e rola tranquilamente. Onde ele tem cartas ali, procuração para fazer o que ele quer. Esse é o ambiente das trevas. Aonde essas pessoas têm as suas mentes mergulhadas. E ele fala mais. Por isso mesmo, porque a sua mente é de dominação das trevas, eles andam sem rumo, perdidos. Não sabem para onde vão, nem para de onde vêm. Eles são alienados de Deus. A sua mente está desconectada de Deus. É alheia a Deus. São ignorantes. Endurecer o coração para Ele. E o que é esse ignorante? Que o texto fala. Pode colocar o versículo seguinte, por favor? Veja só. Deixa eu ver aqui. Peraí, de novo, tá? Versículo 18. Desculpa, era o anterior mesmo. O texto 18 está dizendo assim: a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes. Então, eu quero só ler para vocês o que significa essa palavra ignorantes. São pessoas que andam como animais, como se estivesse ainda, além da natureza animalesca, com venda nos olhos. Imagina um animal cego. Possui uma cegueira moral e espiritual. O prazer deles é o culto para si mesmo. E esse culto para si mesmo é o referencial que eles têm, que essas pessoas têm. Pessoas sem freio moral, que abraçam a idolatria. São pessoas entregues a si mesmas. Elas ignoram a sua própria situação. Elas ignoram aonde tudo isso vai dar. Elas ignoram a proposta de Deus. Elas ignoram que o viver uma nova vida é uma vida de libertação. E essas pessoas que são ignorantes quanto a tudo isso, elas pensam que estão vivendo liberdade. Quando a palavra diz que o pecado escraviza, a pessoa diz, nesse estado, que viver para Deus é escravidão, porque eu quero fazer as coisas e Deus me impede. Desde quando o pecado dá alguma coisa boa? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, voltando. Vou tomar mais um pouquinho de água. Põe para mim o 19, por favor. Tornaram-se insensíveis. Eu sei que não preciso nem falar o que é uma pessoa insensível, né? Uma mente insensível, um coração insensível. Parece que nada mais toca. Parece que não corresponde mais ao toque de Deus. Não corresponde mais àquilo
para a qual antes estava aflorada a sensibilidade. Vivem em função dos prazeres sensuais. O que são esses prazeres sensuais? São essa busca desenfreada pelo prazer, um sexo sem freio, um sexo sem consequência. Gente, eu fiquei assim essa semana meditando, porque eu fiquei sabendo de uma jovem, mais uma jovem, que eu sei que alguns aqui conheciam, que está envolvida até o topo da cabeça, mergulhada mesmo na escuridão. Eu vou usar o nome certo, né? Eu sei que hoje a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque vão dizer que é preconceito. Da macumba, das feitiçarias que Paulo ali confrontou em Éfeso e as pessoas se converteram. Porque assim, hoje a gente vê eles falando nas escolas, porque todos os pais aqui sabem que é obrigado passar para as crianças, e repetidas vezes, de maneira que muitas vezes até na disciplina de matemática, eles introduzem isso sobre culturas afros e outras culturas mais indígenas, onde eles vão mostrar ali as entidades, os guias, como fazer para invocar. Uma professora um dia mandou para mim, na sala dela, para outra professora que mandou para mim, era pequenininhos, que uma certa religião afro lá ia ministrar eles todos caracterizados, porque o próprio terreiro foi, e cada profissional ali, que dava aula, que tinha responsabilidades com as crianças, receberam um bonequinho daquela religião. Vocês sabem que não pode falar de Jesus, né? Não pode falar algo relacionado à Bíblia. Não pode, porque eles dizem que o Estado é laico, então não pode. Mas isso pode. Então, como eles sabiam, né, que alguém ia reclamar, como é que vocês estão falando dessa religião e não pode falar de Jesus? Ah, mas a gente está colocando em forma de cultura. Piorou, porque aí eles acham que tem liberdade para falar qualquer coisa, ensinar qualquer coisa. E isso está fazendo a cabeça dos nossos jovens. Olha só o interesse das trevas. Além de a gente ver o que está sendo ensinado hoje em tudo que é desenho, é série, né? E alguns assistem como se fosse apenas algo que eu vou assistir, mas não vai me fazer mal. Vai sim, está fazendo a cabeça de muitos. E além dessa jovem que eu fiquei sabendo, que foi mais uma que fez cabeça num lugar desse, existe mais outras que fizeram parte aqui do nosso meio, experimentaram de Deus, tiveram experiência, mas aí começaram a praticar algumas dessas coisas. A palavra de Deus fala que quando a pessoa começa a voltar para a idolatria, começa a voltar lá em Romanos 1 ou 2, se eu não estou enganada, fala, o Senhor tipo que larga, o Senhor os entrega a eles mesmos. São pessoas que começam então a viver por si só, desenfreadas. Deus fala então, ó, você não quer mais nada comigo, eu deixo você seguir a sua vida. É uma pessoa que fica totalmente desprotegida, e uma pessoa desprotegida, ela é levada pelas trevas, ela é conduzida pelas trevas. E eu fiquei triste, porque eu sei que quando eles vão apresentar esse tipo de cultura nas escolas, falando dessas religiões, que é uma cultura de povos, né, minorias como eles falam, eles não vão dizer o que eles praticam de fato, porque aqueles que estão lá, eles não podem falar o que acontece de fato. Eles não vão dizer que muitas vezes essas pessoas, para atender aos pedidos dos espíritos com que eles trabalham, eles vão ter que ir em cemitério, vão ter que abrir túmulos, vão ter que pegar, eu não quero causar nojo, o defunto em decomposição, e não vou nem falar para vocês o que faz com aquilo. Eles gostam de coisas podres, porque o ambiente das trevas é de podridão. Eu conheço uma senhora que esteve aqui em nosso meio, e nós lutamos muito por ela. E um dia, conversando com ela, porque ela era mãe de santo, ela trabalhava com isso, ela falou assim, um dia depois de nós fazermos 3 dias de jejum pela vida dela, ela disse assim, ela se escondeu no dia que a gente foi para conversar com ela, o dia combinado, ela não quis, mas depois de lutar muito, a gente orando, jejuando por ela, nós tivemos esse encontro com ela. Ela falou assim, sabe aquele dia que eu não quis me encontrar com vocês, que eu me fechei dentro de casa? Eu não quis mesmo conversar com vocês, porque eles apareceram para mim e ameaçaram matar, acho que um filho
mexer com os filhos dela. E ela falou assim que, eu não sei se foi uma filha ou foi ela mesma, que ficou toda chicoteada. Sabia que essas entidades batem? E eles ameaçam quando a pessoa quer sair? Que Deus não criou ninguém para fazer as coisas que eles fazem, que são as ocultas. Só quem vai se aprofundando mais que faz isso. Gente, imagina como eles gostam de sujeira. E a sujeira que eu falo não é só o pecado, é a sujeira física também. Eu estou falando isso para esclarecer, porque tem jovenzinho que ainda, infelizmente, é seduzido por isso. Em nome do Senhor Jesus, não se enfie nisso, nem queira saber como funciona. Queira saber de Jesus, da luz, daquele que morreu por você, daquele que gosta de tudo limpo, de tudo claro, de tudo perfeito, porque Ele é perfeito. Então, jovenzinho, não queira saber como essas coisas funcionam. E não é aquele glamour que eles mostram. A coisa lá é feia, é podre, é suja, é imunda. Eles judiam das pessoas. Isso pode acontecer da pessoa voltar? Pode, por isso que Paulo está dizendo aqui, ei, acordem. Não voltem para o velho estilo de vida que vocês já viveram, porque isso pode acontecer. Vocês um dia tiveram uma mente suja, uma mente mergulhada na escuridão, uma mente dominada pelas trevas, uma mente onde o diabo era quem falava o que fazer. E vocês saíram desse lugar, vieram para a luz, para Jesus, para aquilo que é perfeito, mas há sempre a possibilidade de voltar. Tomem cuidado, e se vocês estão percebendo que estão flertando com isso, caiam fora, porque o final disso é destruição e morte. Mas Jesus tem vida abundante para nós. Ele disse, o diabo veio senão para roubar, para matar e para destruir, ou o ladrão, né? Mas ele também diz, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É vida plena, é plenitude. Eu estava me lembrando de um testemunho que eu li, que eu achei lindo, gente. Numa época que, eu não sei se foi o João Wesley, 1700 e pouco, lá na Inglaterra. Ele foi um avivalista, começou a buscar Deus, porque ele via aqueles jovens todos embriagados, aquelas pessoas embriagadas, aquelas famílias destruídas, e o povo enfiado no pecado, e a sociedade toda sofrendo por conta do pecado, porque o pecado traz sofrimento. Primeiro ele aparece oferecendo tanta coisa, depois que a pessoa cai na cilada, ele destrói. E ele então começou a orar, a buscar Deus, e Deus começou a usá-lo, pregando a essas pessoas, sofreu muito, né? Foi muito humilhado, mas é assim mesmo que funciona. E João Wesley, se eu não me engano, foi na época dele, pode ser que isso aconteceu. Ele conta que aqueles homens que tinham animais, cavalos, outros animais, eles se comunicavam com os animais através de palavrões. Então eles queriam que o cavalo andasse, aí eles falavam palavrão, né? Era o comando deles, e o animal já conhecia aquele palavrão e ia. Aí eles começaram a se converter. Os palavrões sumiram das bocas desses homens, e agora os animais não estavam mais obedecendo a eles, porque eles não falavam mais palavrões, e era o linguajar de palavrão que os animais conheciam. Olha só que tremendo. Melhor que o cachorrinho, né? Pare de obedecer, ou qualquer outro bicho, mas que a linguagem mude. Porque nós vamos ver também o que significa esse linguajar. Eu queria que vocês colocassem Efésios 5:4, olha só. O que mais ele fala a respeito do que é esse mundo de escuridão, essa mente mergulhada nas trevas, esse lugar onde Deus não está. E o texto aqui dá para a gente algumas ideias. Olha só o que está falando para os crentes, aqui é para os crentes. Olha, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Quando alguém é de Deus, ele tem que ser mergulhado em Deus e na luz. Uma pessoa de Deus, ela é mergulhada na palavra de Deus.
Uma pessoa de Deus, ela tem compromisso com aquilo que a verdade fala. Uma pessoa de Deus, ela tem compromisso com a santidade, com a pureza, com a retidão, com aquilo que é bom. Uma pessoa de Deus é uma pessoa que se santifica cada dia mais. A palavra do Senhor fala, aquele que é sujo, suje-se mais. Ou seja, você não quer nada com Deus, quer viver do seu jeito, então suje-se mais. Mas aquele que é santo, aquele que se decidiu por viver uma vida que agrada a Deus, santifique-se mais. Dia a dia, ou seja, cada dia o Senhor espera que algo novo aconteça em mim. Cada dia o Senhor espera que uma roupa nova seja colocada. Cada dia o Senhor espera que trapos de imundícia sejam tirados da minha vida. Cada dia o Senhor espera que eu saia desse lugar onde as trevas dominam, dessa dominação das trevas. Gente, o diabo pode nos enganar de maneira, porque assim, se a pessoa não tomar cuidado, ela está ali ouvindo aqueles que fazem, é stand-up que fala? Stand-up cristão, misericórdia. Mas tem gente que vai um pouquinho mais além, cruza aquela linha tênue ali e está ouvindo stand-up não cristão. Aquilo lá é só bobagem, é só denegrindo os outros, é só falando que não presta. Coisas imorais, obscenas, que nem tem compromisso com a pureza. E a pessoa gargalha. E as pessoas gostam de rir. Mas você acha que a gente não consegue rir com a conversa sadia? Sim. Mas tem gente aí entendendo que é chato fazer as coisas 100% com Jesus. Porque há coisas que eu gostaria de falar quando eu faço a minha reunião íntima e parece que a palavra de Deus não encaixa. Mas se não encaixa, queridos, é porque se a gente não está mergulhado, pelo menos metade do corpo está lá dentro das trevas. Pelo menos a mente está ali, ainda fazendo parte daquilo. Eu lembro de uma vez que eu fui num chá de cozinha. Eu era nova, convertida e era também recém-casada. E naquele chá de cozinha, que era até de parente, não tão próximo, mas era parente. Começaram a falar umas coisas meio picantes. Umas brincadeiras assim, indecentes. E começaram também a fazer uns desenhos feios, obscenos, no rosto da pessoa que ia se casar. Aí depois eu percebi que uma bebidinha ali, sabe, alcoolizada, era normal naquele meio. Sabe o que eu fiz? Nem me despedi. Saí discretamente e fui embora. Não era ambiente para mim. Eu não estava me sentindo bem naquele ambiente. O Espírito Santo que habita em mim começou a me incomodar. Você vai compartilhar com isso? Você vai achar que isso é normal? Você vai querer que essas figuras que já começaram a desenhar depois fiquem na sua mente? Porque fica, queridos. A gente põe a nossa mente num bombardeio de impureza, de histórias, de figuras, de gracejos imorais. Depois vai orar, o que vem na hora da oração? As piadas, as conversas. O Senhor está dizendo, isso é treva, não combina com quem é da luz. Luz e trevas não combinam, porque quando a luz chega, as trevas têm que sair. Tem gente fazendo, muitas vezes, coisas desse tipo, mas se não tiver uma pitada do mundo, não tem graça, tem que ter um temperinho do mundo. Você prefere que Jesus esteja lá, ou prefere que dá risada com seus amigos? Pastor Edson, abre para mim, por favor. Muitas vezes essas histórias obscenas, essas conversas tolas, eu não tenho aquele aplicativo do TikTok, eu acho, né? Mas, gente, tem gente que fica o dia todo nesse ambiente de piadas, de gracejos. Se você não se sente mal, é porque já entrou naquele estado que nós lemos agora há pouco, de insensibilidade. Obrigada, pastor. Violenta mais uma vez a mente,
novamente, somente, desculpa a expressão, é estuprada pela violência da imoralidade, daqui a pouco eu já estou acostumado com isso. Não me incomoda mais. Estou insensível. Pode fazer o que for, falar o que for, tudo bem. Aí, bora. Pode colocar o próximo. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. São palavras que não trazem nenhuma edificação, são palavras que não te tiram da tristeza, são palavras que não te tiram do buraco, são palavras que não te estimulam a crescer um pouco mais. São palavras que não te dão um pouco mais de sucesso. São palavras que não te estimulam para ir um pouco adiante. São palavras vazias. São palavras que, pelo contrário, em vez de acrescentar, elas removem. Se há alguma coisa de Deus, aquilo que é de Deus vai sendo tirado, vai sendo sugado. O que mais o texto fala? Não fique bravo comigo, tá? Tem gente que fala que às vezes quando eu subo aqui para trazer a palavra, a pessoa se encolhe. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Isso é para mim também, principalmente. Vamos lá. Pode pôr o próximo. Não participem do que essas pessoas fazem. Ah, mas eu não participo não, viu? Eu não fico naquela roda de amigos na empresa. Quando eu era nova convertida, deixa eu contar para vocês uma história. Quando eu era nova convertida, eu estava assim pegando fogo, sabe? Tive uma experiência profunda com Deus. Já contei aqui para vocês, fui num acampamento, foi naquela época que Jesus curou aquela criança que tinha a perna menor que a outra, através da vida do Malci, outro pastor que estava com ele lá, Santa Bárbara do Oeste, e eu estava pegando fogo, porque eu via Deus fazendo algumas coisas, e a minha fé estava, sabe, pipocando, e eu, assim, nova lá na empresa, fiz amizade com uma moça que não era cristã, mas aí levei ela para a igreja comigo, ela ouviu a palavra, também falava da palavra para ela, embora fosse nova convertida. E aí ela começou a sair comigo na hora do almoço para a gente orar juntas. E tinha uma moça que era secretária de um dos chefes lá da empresa onde a gente trabalhava. E a gente via as conversas dela, ela se dizia cristã. A gente ouvia as conversas dela e ficava brincando ali de baralho com os outros e falando, às vezes, o linguajar deles. E eu ficava pensando, puxa, essa moça é cristã mesmo? Era, como eu falei, nova convertida. Depois de algum tempo, a gente saía toda tarde para orar. E algumas pessoas já sabiam disso, ficava na hora do almoço. Daqui a pouco ela chega para mim, acho que era Cleide o nome dela, e fala assim, chorando, eu posso orar com vocês? É que eu vejo vocês saindo, eu estou me incomodando com esse meu jeito de viver, e eu vejo vocês saindo lá e orando, eu quero participar, posso? Agora, e se a gente não agisse assim? Ia ser eu, ela e mais a outra, todo mundo participando dessas coisas, que não atrai a glória de Deus, que não atrai salvação, que não atrai vida, que não atrai o que o Senhor Jesus deseja realizar. Quando a gente participa dessas coisas, a gente está impedindo alguém de ser salvo. Quando a gente participa dessas coisas, a gente está colocando tropeço para os outros, nós que somos cristãos. Quando a gente participa daquelas coisas que eles também fazem, eles ficam desorientados, porque eu poderia ser a luz que os iluminasse. Mas se eu estou trabalhando com as trevas como eles, então, que diferença eu estou fazendo? O próximo, para a gente logo encerrar. Aí o texto fala, pois antigamente, vocês estavam mergulhados na escuridão. Antigamente eram vocês saíram desse ambiente. Gente, eu falo que se eu não tivesse me convertido, não seria coisa boa em nada. Eu falo que talvez eu tivesse com um daqueles cartazes, dizendo que é normal a mulher tirar o seu bebezinho do ventre, antes dele nascer. Talvez eu fosse uma daquelas feministas, dizendo, meu corpo, minhas regras. Porque eu tinha essa natureza rebelde. Embora todos nós já nascemos na rebeldia, né? Eu tinha umas ideias meio estranhas em relação a coisas místicas. Nunca participei dessas coisas que eu falei no início da pregação, mas eu tinha uma certa sedução em relação a isso. Eu gostava de horóscopo,
Quando eu conheci uma pessoa, para mim era mais importante saber qual era o signo dela do que o nome dela, porque eu achava isso muito importante. Depois que eu me converti, eu falei, meu Deus, quanta cegueira na qual eu estava. Isso é algo que leva as pessoas a outro nível. É uma abertura, é uma porta que você entra. Daqui a pouco, eu comecei a me relacionar com uma amiga de trabalho, e ela era pior que eu, então ela começava, Zezé, olha, tem isso e isso. E eu começava a ir na dela. Eu que achava, né, que eu era bem segura nas minhas convicções, que nada. Não creia nisso, você não é tão firme assim não. Você vai começar a andar com gente que pensa errado. Daqui a pouco cai os dois. Firme mesmo é o nosso Deus. E se tem pessoas que andam assim dessa forma, pode andar com elas. Porque aí os dois vão de mãos dadas para o céu. Vamos lá. Para encerrar daqui a pouco, vamos lá mais um. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. O fruto da luz, as roupas que devem ser a nossa roupagem, que vem de Deus, que vem de Jesus, que é a luz, é o fruto da bondade. A gente vê que as pessoas hoje estão cada vez mais estranhas, secas, egoístas, voltadas para si mesmo. Todo mundo buscando os seus direitos, são os meus direitos. Não pisa na bola que eu já vou te processar. É todo mundo com os nervos à flor da pele. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai nessa, agindo igual. Mas o Senhor diz, olha, a roupa nova que eu tenho para você é uma roupa de bondade. Porque aquele que é de Deus tem que agir como Ele. Nós ganhamos a nova natureza em Cristo Jesus. E o nosso Deus é bom. E a bondade dele não se manifesta de vez em quando. A sua essência é bondade. É a sua essência, é quem ele é. 100% bom, justo. Nós temos que aprender a viver em justiça. Não nos conformar com a injustiça. Muitas vezes a única injustiça que eu fico inconformada é quando fazem alguma coisa contra a minha pessoa. Aí eu viro uma fera. Aí eu quero me vingar. Aí eu quero que aquela pessoa se dê mal. Aí eu fico torcendo para que ela tropece e caia. Aí isso não é de Deus, isso é treva também. A justiça na qual devemos nos espelhar é a justiça que vem de Deus, porque a nossa é imunda. A nossa injustiça tem a ver com o nosso egoísmo. A justiça de Deus é totalmente imparcial, porque Ele vê o profundo que nós não vemos. E verdadeiro, nosso compromisso é com a verdade. Vamos procurar falar a verdade, porque meia verdade é 100% mentira. E muitas vezes, para não nos comprometer, nós fazemos isso, falamos meias verdades. Aí a gente também vai se mergulhando nas trevas. Eu já contei uma vez aqui que um dia aconteceu algo, e aquela coisa que aconteceu foi comigo. De imediato, como as outras duas pessoas falaram, não fui eu, também falei, não fui eu. Aí assim que aquilo saiu da minha boca, fiquei espantada comigo mesma. Meu Deus, eu menti. Aí, agora a vergonha vai ser maior. Você vai ter que ir lá e confessar que foi você e que você mentiu. São 2 pecados agora para confessar. Não, o outro não era pecado, foi só um deslize. Mas a questão é o pecado. Aí eu tive que chegar para as 2 pessoas que estavam comigo. Fui eu. Me perdoa porque eu menti. Mas se eu não faço isso, eu vou ficando endurecida. A gente vai ficando mais parecido com as trevas e menos parecido com a luz. Nós temos que começar a confrontar essas pequenas coisas, queridos. Porque nosso coração é muito propenso para a maldade. A gente luta todo dia para que a maldade se afaste de nós. Porque ela está todo dia querendo nos puxar para ela. A maldade, né? A ruindade, né? Não sei se essa palavra existe. Amém. Aqui tem coisa para 2 pregações mais. Mas o que eu tinha que falar, já falei e está tudo certo. Eu só vou ler, para a gente encerrar, o versículo 11 e depois o 14, tá bom? Aí a gente vai orar já. Olha só. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz.
quando você vê alguma coisa errada, se você vai ser mais uma vez o chato. Eu sei que algumas vezes, dependendo do lugar que eu chego, eu incomodo. Eu sei que algumas coisas, pessoas olham para mim, ou então falam para o seu filhinho, a mamãe que não quer falar claramente. Olha, não pode assistir isso que a pastora Zezé não gosta. Não pode fazer tal coisa, senão a pastora Zezé, se ela te ver, ela vai brigar com você. Misericórdia, faça isso não. Não estou nem falando por causa da minha pessoa, que outro dia eu estava falando com a Sara, Sara, eu não me incomodo, se eu tenho convicção que é certo, e algumas pessoas vão ficar irritadas comigo. Não me incomodo, se eu tenho convicção que é certo, porque aquilo que eu estou segurando pela palavra é o correto. Só tenho que falar com sabedoria e amor. Mas assim, assim, não faça isso, porque você está mandando o seu filho para o inferno. Não porque você está falando, não, porque você tem que ensinar o que é certo para ele. Ensine ele a amar Jesus. Ensine ele a ver que Jesus é o, igual o desenho que acho que está nos cinemas agora, é o super-herói de verdade. Jesus é a pessoa mais espetacular do mundo, não tem ninguém como ele. Não tem homem como Jesus, em perfeição, em amor, em grandeza, não tem ninguém como Jesus. Emanuel, Deus conosco. Então, ensine sua criança a amar Jesus e a odiar as trevas. Mas não fique só falando, isso não pode, isso não pode. Não, isso não é sábio. Se preciso for, veja com ele, depois fala, está vendo o que papai e mamãe falou? Tenha sabedoria. Porque a questão é, pode, não pode, pode, não pode. Explique por que não é bom. Explique que a alma dele pode estar se envolvendo com as trevas e o papai e a mamãe quer que eles vão para o céu. Explique. Aí, o 14, para encerrar. Pois a luz, Efésios 5,14. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, eu amo esse versículo, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém? Então, para que venha a iluminação para as nossas vidas, para que venha a iluminação para as nossas vidas, é necessário que eu me desperte, que eu me levante, que eu tenha uma atitude, porque esse ambiente de treva é ambiente de morto. Desperta tu que dormes, ou seja, se você está flertando com alguma coisa, já tem uma dormência aí, você já não está no seu estado sóbrio, você já está em perigo, está dormindo. E nessa sua dormência, nesse seu sono, que é a palavra certa, você está dentre os mortos. Saia dentre os mortos. Porque a pessoa que está envolvida com as trevas, ela é uma pessoa morta para Deus. E depois que você tomar essa atitude, Cristo vai te iluminar. Vamos levantar para a gente orar um pouquinho. Você sabe qual que é a sua situação? Coloque aí diante de Deus. Peça ajuda. Peça ajuda para Jesus, peça ajuda para alguém, se for o caso. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que nosso ambiente é a luz, é o Senhor, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a vida de Deus. Tudo aquilo que o Senhor preparou para nós em Jesus, Pai, que venha sobre nós. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós flertamos, nós simpatizamos com as trevas, nós achamos graça, nós queremos dar prazer para nós mesmos. Muitas vezes nós não percebemos o perigo de viver uma vida desenfreada, sem freio moral, sem freio espiritual. Mas nós queremos dizer para o Senhor, Pai, nós pedimos perdão, nós reconhecemos que tudo isso é pecado, tudo isso te entristece, tudo isso nos afasta de Ti. Venha nos fortalecer, venha nos levantar, venha nos dar visão novamente, venha nos dar audição novamente, venha trazer, Pai, novamente a nós a sensibilidade necessária para que nós estejamos em comunhão contigo, estejamos, Pai, conectados contigo, em nome de Jesus. Aleluia.